Bom dia! Hoje vamos falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura. Então eu quero agradecer a cada um que está entrando, está chegando agora. Também pedir para que vocês convidem outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre poesia, vamos falar com um escritor, professor, falar sobre artes plásticas. Então eu quero agradecer a cada um que está entrando. E convide outras pessoas para estar aqui com a gente hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a arte, sobre a cultura de Anápolis, da nossa região. Essa pessoa maravilhosa que é a Rondinelli Linhares, uma pessoa muito querida por todos nós aqui de Anápolis, que tem grande influência sobre as artes plásticas, sobre a escrita, né? Ele é uma pessoa maravilhosa e que tem bastante conteúdo para nós. Ele já está chegando aqui também, já está entrando, então vamos aguardar um pouquinho, mas eu já peço para vocês que convide outras pessoas que gostaria de estar aqui com a gente também, que vocês acham que pode estar também recebendo todo esse conteúdo que essa pessoa maravilhosa, que é o Rondinelli Linhares, vai nos proporcionar hoje. Então eu quero só agradecer a cada um que está aqui, quero agradecer imensamente a vocês, tá? João Guiracema, Eu Prisma, o Lupe, Cristal, Elza, Danilo, eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas eu vou tentar agora. Padre Domingos, do IES, muito obrigado por o senhor estar aqui hoje com a gente. Marises, Jaci, muito obrigada. Vocês vão colocando aí, eu não consigo falar o nome de todo mundo, gente, mas se sintam-se abraçados, tá? E qualquer coisa, manda aí um abraço, um beijo e a gente vai vendo. A gente não consegue falar com todo mundo, mas a gente vai conseguir ler, a gente consegue. E eu já vou convidar para entrar para falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura. E hoje eu vou falar para vocês o que é o nosso projeto também. Bom dia! Bom dia! Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Estou feliz no Vamos com a Conversar. oportunidade. Essa pessoa que é tão tímida, né? Eu não acho, não. Eu sou de câncer. Mas vamos falar, eu vou falar um pouquinho, gente, o que é o Vamos Conversar. O Vamos Conversar, ele tem um objetivo de fazer uma rede de pessoas, de fazedores de cultura, de artistas, de produtores, pessoas que vivem para a arte, né? Às vezes não é da arte, mas vive para a arte. Então, nós estamos aqui com esse projeto que é as lives do Vamos Conversar, também está no YouTube, então eu gostaria que vocês acessassem o YouTube, compartilhassem e se inscrevessem, né, no Vamos Conversar, e onde a gente vai estar falando com pessoas da arte, da cultura da nossa região. Por enquanto da nossa região, daqui uns dias a gente cresce para todos os locais e lugares. Com certeza, porque a cultura não tem barreiras. Isso mesmo. Não tem fronteiras. Não tem mesmo. E assim, a gente fica muito feliz, até mesmo por você estar aqui na nossa região, mas leva a sua arte para tantos lugares, né? Verdade. E eu vou falar um pouquinho quem é Rondinelli. E essa pessoa multicultural, multiarte, que eu tanto amo, acho lindo o seu trabalho, mas eu vou deixar você falar um pouquinho, então eu vou falar quem é Rondinelli Linhares. Ele é graduado em letras, pós-graduado em gestão educacional, formado em artes plásticas, artista visual, poeta, escritor, membro da ULA, União Literária Anapolina, é professor de pintura e história da arte. Rondinelli, fala um pouquinho para a gente sobre você, como a arte e a cultura entraram na sua vida. Bom, estou às vésperas dos 41 anos. Vamos ter festa online? Online, por favor.
Com direito a velhinhas apagadas com secador de cabelo. Isso! Então, para mim é um presente estar participando dessa live. É um presente antecipado de aniversário. Oh, que graça! Como eu sou canceriano, sou um tanto tímido, mas como eu te disse, em off, eu sou muito falastrão. Depois que eu começo a falar, eu disparo. Que bom! Vamos conversar então. Então, nasci em julho de 79, nasci aqui em Anápolis mesmo. Venho de uma origem humilde e, mesmo sendo de origem humilde, a cultura sempre esteve dentro do meu lar, dentro da minha casa. Sempre tive esse contato com arte e literatura, graças à minha irmã. Não sei se ela está assistindo a live, provavelmente ela deve estar assistindo por tabela, porque eu vi que minha sobrinha entrou, a Carla. Então, minha irmã que incutiu em mim esse gosto, tanto pelas artes visuais quanto pela literatura. Por exemplo, para que ela fizesse com que eu gostasse de ler, ela usou uma estratégia pedagógica muito interessante. Ela, ela lia muito nessa época e ela falava assim, ó, você não pode ler esse livro porque esse livro é proibido para criança. Só para aguçar minha curiosidade, depois ela esquecia, entre aspas, em algum local acessível a mim esse livro, para que eu pegasse esse livro e eu acabava caindo nessa ciladinha, nessa pegadinha do Interessante, acho que nós bem. vamos pegar isso. E quando ela menos esperava, eu já tinha lido o livro de capa a capa. E a partir do momento que ela viu que essa estratégia funcionou, ela começou a me levar para a Biblioteca Municipal Zeca Batista, que na época tinha uma estrutura muito boa. Hoje em dia, infelizmente, a estrutura não é a mesma. A gente sabe que os aparelhos eles vão acabar. Alguns melhoram e outros se tornam decadentes com o passar do tempo. Nessa época em que ela me levava, nossa, a sala de acervo infantil era ótimo. Tinha uns almofadões, era um ambiente estilizado. Então, eu me sentia em casa. Eu perdi a noção do tempo ali lendo. E aí depois, inicialmente ela me levava, depois eu passei a caminhar com as próprias pernas, passei a procurar meus próprios livros, procurei a descobrir meus próprios gostos. E com relação Que, às artes também foi a mesma coisa, porque nós tínhamos uma vizinha chamada Sulamita, que hoje em dia está na França, e essa vizinha fazia curso na Escola de Artes Oswaldo Verano e me chamava pelo muro para mostrar os blocos de desenho e eu ficava assim, petrificado com aquela qualidade dos desenhos. Eu pensava, poxa, como é que alguém... Eu era criança, então aquilo para mim era como se fosse uma coisa de outro mundo. Eu pensava, gente, como é que alguém, sendo humano, consegue fazer uma coisa bonita assim? E depois teve a questão também de a gente participar dos vernissagens em que essa vizinha nossa participava em exposições coletivas e tudo, e minha irmã me levava. E aí isso foi criando em mim essa sementinha que frutificou, germinou, virou um Jequitibá rei. que lindo, muito lindo. Por isso que a gente fala a importância das pessoas, né? Te levar, a família tá junto, a família incentivar, né? Hoje a gente vê a perca disso muitas vezes, né? A família não incentiva, não leva, não demonstra o que é a arte. E me fala um pouquinho, então, qual foi a linguagem, a linguagem que mexeu com você primeiro? E se foi a literatura, se foi as artes plásticas, para onde que você encaminhou primeiro? E como foi a decisão de fazer, de cursar letras? A linguagem que mais me moveu inicialmente foi a literatura, porque eu vim de uma origem que eu estudei em uma escola primária que a base era muito boa. Nós tínhamos avaliações todas específicas. Por exemplo, quando a gente tinha prova de língua portuguesa, a gente tinha um dia só de prova de interpretação, um dia só de redação e um dia só de ditado. Eram três provas específicas e separadas só de língua portuguesa. E quando ia ter prova de redação, por exemplo, que eles passavam um horário de provas antecipados,
Um dia antes, eu escrevia desvairadamente. E minha irmã me ajudava nesse processo também, porque ela vem do magistério. Ela fez magistério na época e ela usava a seguinte estratégia. Ela falava assim, bom, vamos fazer o seguinte, amanhã você tem prova de redação, vamos pensar em um tema específico, eu te falo o assunto, te dou algumas ideias, você escreve e me mostra para eu ver se tá bom. E aí eu escrevia feito um desvairado e ela ia me dando as dicas, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal, isso aqui tá ótimo, você vai sair bem na prova de amanhã. E aí o gosto pela escrita se tornou um vício. Eu não consigo me ver não escrevendo. Olha, que coisa interessante. Eu, E a prática, né? eu só existo pela palavra, não tem outro caminho. Até mesmo a minha relação com as artes visuais passa pela palavra. Não tem como eu dissociar a palavra da minha vida. A palavra é o ar que eu respiro. Que lindo. Gente, vocês têm que ver ele às meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, falando os poemas, as histórias, né? Então você escreve muito e acaba mostrando isso para as pessoas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem muita Vou- coisa para vocês saberem sobre o Rondinelli. Essa miopia aqui não é gratuita, tá, gente? Essa miopia aqui vem das noites atravessadas, lendo, escrevendo, desenhando, e minha irmã pegando no pé para eu dormir, porque hoje em dia eu moro só. Mas na época eu morava com a família, era uma pegação no pé total. Vai dormir, você não vai ter qualidade de vida, porque você troca a noite pelo dia. Mas eu não tinha compromisso com o trabalho oficial, assim, em termos da sobrevivência, né? Porque a arte é um trabalho em si. Sim. Inclusive, é muito chato quando as pessoas, esses dias assistindo a um vídeo sobre algumas relações de amizade que o Caio Fernando Abreu teve na vida, eu fiquei muito chateado com uma coisa que eu vi, em que um amigo dele disse o seguinte: ah, o Caio não queria trabalhar, ele queria viver de literatura, como se a literatura não fosse um trabalho, como assim? Eu assisti aquilo e fiquei assim, poxa, que falta de respeito com a memória de alguém que se foi e que deixou uma obra que fica eterna para a gente, que é a literatura. O que as pessoas não vê como um trabalho, né? Não vê as artes, a cultura como um trabalho, acha que é um hobby, Uhum. e que a pessoa tem que ter um trabalho fixo, com horário de marcar ponto, de estar lá. E a gente vendo e trabalhando com arte, você vê que você trabalha muito mais do que 8 horas por dia. A gente Muito mais. né? É um trabalho contínuo que você não para, você tá fazendo alguma coisa e já pensando do que a imaginação, os sonhos, os objetivos, né, são muito maiores, eu É porque, acho. é porque todos os diálogos que você trava são importantes para o seu processo, tudo que você lê, tudo que você escreve, tudo que você ouve, tudo isso faz parte do processo. Então você está se trabalhando o tempo todo. Por exemplo, esse período de pandemia tem colocado a gente confinados em casa, mas a gente está trabalhando 24 horas por dia, porque a nossa cabeça, as nossas emoções, elas não param. E isso é verdade. A gente fala isso, às vezes as pessoas não vê a arte como um trabalho, mas para nós que vivemos disso, que fazemos isso, é 24 horas pensando na arte, Sim. no trabalho. E me fala um pouquinho como que foi sua decisão de cursar, de fazer as letras. Bom, eu parti para letras inicialmente porque, como eu te disse, eu sempre gostei de escrever desde criança, desde a época da escola primária. E depois teve uma outra questão que, por muito tempo, eu quis ser jornalista, só que por questões financeiras, temporais e etc., eu acabei não conseguindo partir para esse lado. E eu queria partir para aquele jornalismo em que eu praticasse a escrita, não esse jornalismo televisivo. Só que eu não tive condições. E o curso que mais se aproximava dessa questão da escrita, para mim, era letras. Pensei, bom, então vou por esse caminho, enquanto eu não posso fazer jornalismo.
E não me arrependi, porque foi um curso que enriqueceu muito o meu processo enquanto escritor. Que bom. É, porque acaba te dando uma base, né? Uma direção para isso, muito interessante. E que hoje você também utiliza como professor, né? Sim, porque é uma área muito afim das artes visuais, né? É uma coisa bem, aquilo que a gente chama no próprio curso de semiótica, essa relação entre linguagens. Então isso Ó, foi muito legal para o meu processo. Hoje em dia eu uso muito isso. A gente está tendo que dar muitas aulas online. Eu estou dando aulas de História da Arte todas as noites, inclusive, não sei se tem algum aluno meu acessando, mas provavelmente sim. Hoje é a nossa última aula antes das férias oficiais. E eu sempre procuro trazer algumas referências literárias antes do assunto principal da aula propriamente dita. Eu crio um link entre as linguagens ali para tentar motivar as pessoas a lerem outros conteúdos, acessarem outros assuntos, para não ficarem só naquilo que eu te falei, só naquela caixinha quadradinha do assunto específico do dia. olha que interessante. Isso é um professor que busca, né? Eu acho que é até uma forma de você passou com a sua irmã, é uma forma que ela buscou para te envolver e você acaba levando isso com os seus alunos. Muito interessante. E que gênero literário você mais gosta de ler? E em qual estilo você mais cria? Eu gosto muito de contos por ser uma linguagem, por ser um tipo de texto relativamente mais curto. Ou seja, você acessando um livro de contos, você pode começar desde o início, ou você pode começar pelo meio ou pelo fim, tanto faz. Você pode ler histórias espaçadamente. Não existe essa obrigatoriedade de você seguir uma cronologia de capa a capa. Ou você pode seguir, se você quiser também. É um gênero com o qual eu me identifico também mais para a escrita. Tenho escrito algumas coisas em termos de romance, mas ainda não mostrei, não tive coragem de mostrar ainda, porque acho que ainda não cheguei na maturidade do texto para isso. Até tem um texto maduro ao ponto para isso, mas eu não tive tempo de trabalhá-lo digitalmente para isso. Está no campo do rascunho. Não, porque como ficou muito denso, ainda não tive aquele tempo de passá-lo a limpo digitalmente. Ele ainda está na memória do computador pela metade e está completo nos rascunhos. Que interessante. Eu É, gosto indo. muito de. Só continuando ainda nessa Uhum. pergunta, eu gosto muito de ler biografias, até, como eu te disse, já fiz a tarefinha de casa. Gosto muito de ler romances. Aqui tem uma indicação, por exemplo, da Maria Adelaide Amaral aos meus amigos, que virou o Olha, tema, que inclusive ela mesma adaptou para a série de TV. Eu não sei qual eu acho mais lindo, se é o romance ou se é a série, mas eu acho que o romance é bem mais rico, porque a série foi o que? Acho que 2 semanas de duração no máximo. Tem os contos do meu querido para sempre, Caio Fernando Abreu, minha maior referência para todo sempre, enquanto eu existir. Gosto muito de biografias. Aqui, por exemplo, a ai, biografia do do Renato Renato Russo, escrita Russo. pelo Arthur da Pive. Gosto muito de crônicas, principalmente as crônicas dos gaúchos, como, por exemplo, Carpinejar, que eu adoro. Eu acho a linguagem dele muito poética, concisa e fluida. Você termina de ler, você pensa assim, gente, já acabou, quero voltar lá para o início porque estava delicioso o processo de leitura. Ele é incrível. Marta Medeiros também, que é outra gaúcha que eu adoro. Gosto também muito desse tipo de relatos, como, por exemplo, esse livro é um dos que eu mais gosto, do Dr. Drauzio Varela. Tem alguns outros, mas esse é o que eu mais estimo, que Olha, fala sobre essa questão da finitude, da brevidade da vida, de pessoas acometidas por um mal, pelo mal do câncer, porque ele era... Aqui ele faz uns relatos sobre alguns pacientes que ele atendeu e
e que ele tomou essa liberdade de transformar isso em registro. Então, é um Olha, livro que nos ensina muito sobre lições de vida de pessoas reais e que ele escreve. Você tem a impressão de estar lendo contos, mas são histórias reais, porque a maneira de ele escrever é deliciosa. olha que super interessante. E lembrando que nós vamos pegar todas essas referências, todos os nomes, e vamos fazer um post no final com as indicações do Rondinelli. Então, para quem interessou, quer saber, então fique, nós vamos fazer o post e vocês acessem para ter todas essas informações, dessas indicações dele, são. Pode continuar. Gosto muito de poesia. Carlos Drummond de Andrade, para mim, é o maior poeta dentro da literatura brasileira. É, em termos de poesia, ele é a minha referência. E como eu sempre digo, as pessoas têm aquela coisa assim, eu fiz isso inspirado por aquilo, eu escrevi. Eu não gosto muito de usar essa palavra inspiração. Às vezes eu uso por força do hábito, por força do senso comum, mas eu acredito mais na transpiração, porque é um processo todo de pesquisa, nada sai do nada. Sim. Por exemplo, eu estou num processo em que eu quero, nessas férias, escrever um conto em que eu fale sobre a vida de alguns surfistas. O que eu fiz? Eu recorri ao livro do Rico de Souza, em que ele fala tudo sobre o surf, de uma maneira Oh, didática. E eu estou lendo, estou quase ao fim. Terminando aqui, eu vou ler a biografia do Gabriel Medina, que é um surfista da nova geração, para que o meu texto não soe falso. Ele fique mais verossimilhante possível e convença o público, quando ele vier a público. olha que Porque interessante, porque tem toda essa pesquisa que você faz antes, né? Não é só isso, escrevendo no achismo, né? porque inclusive uma pessoa que me ensinou muito, sem saber que me ensinou, mesmo porque quando eu acessei isso, ele já tinha passado para o outro lado, que foi o Carlos Drummond de Andrade, lendo uma entrevista dele, em que ele fez uma autobiografia para uma revista, ele critica essas coisas de as pessoas acreditarem na inspiração e não pesquisarem, não se exercitarem, não se trabalharem o tempo todo para oferecerem um texto digno para o leitor. E ele fala assim que essas pessoas nem devem ser consideradas poetas, e eu também concordo com ele. Entendi. Bem interessante sobre isso. Me fala também como que foi essa sensação de ver uma obra sua encenada, virando teatro, foi um espetáculo feito aqui em Anápolis. Me fala um pouquinho sobre isso. Como que foi essa construção, todo esse trabalho? Bom, vou começar a responder essa sua pergunta falando da emoção que eu senti quando eu toquei na capa deste livro. Porque eu sou vinculado à ULA, União Literária Napolina, e a ULA ela tem alguns projetos que acabam ajudando a nós escritores a difundir a nossa literatura. E esse projeto chamado Anápolis em Letras, Fatos e Imagens, faz parte de um lançamento coletivo. Em 2012 eu tive essa oportunidade de lançar essa primeira obra, que é A Casa Amarela e Outras Histórias. E no dia do lançamento, eu estava com o Isaac Alarcão, porque nessa época eu trabalhava no Museu de Artes Plásticas, sempre a ligação com as artes. Eu era assessor do Isaac e a gente tinha saído mais cedo por ocasião desse lançamento e a gente passou pelo Teatro Municipal, onde estavam as caixas com os livros do lançamento. Eu me senti o médico que ajuda. Tem algum ruído, acho que é de algum carro de som. Isso, está passando, está tendo um carro de som aqui. Passando. Então, quando eu olhei aquela caixa, que eu identifiquei que meus livros estavam dentro daquela caixa, estavam lacrados, e eu que rompi aquele lacre ali, eu me senti como um médico que ajuda o filho a vir à luz. Que lindo! Então, esse é o meu filho mais estimado dentro Que da minha foi o seu produção. Assim. primeiro. O meu primeiro, assim, publicado, mas ele
Na verdade, ele é uma coletânea de várias fases que eu já vinha produzindo, só que eu não tinha oportunidade de publicar e que a ULA acabou oportunizando a mim. E quando surgiu essa oportunidade, eu fiz uma seleção. Eu não escrevi nada específico para o livro. Eu já tinha esses Ah, sim. textos, fiz uma seleção do que eu gostava, do que eu apreciava, e já pensando no seguinte, pensei, poxa, se a gente sabe que a gente é finito, a gente sabe que um dia a gente vai deixar de existir. Eu pensei assim, poxa, se eu tiver a oportunidade de publicar só esse livro na vida, então que esse livro seja o livro que vale a pena. Então que as pessoas me conheçam através desse livro. Então eu pensei em tudo isso na hora de selecionar os textos para colocar dentro desse livro. Bem E poético mesmo, né? então é o filho que eu tenho maior estima por ele. Os outros me perdoem, mas ele é o filho preferido. Meu primogênito. E aí, através de uma amiga chamada Vanessa Marques, provavelmente ela esteja assistindo a live, ela teve um aluno que ele partiu para o campo do teatro, e não sei por que meios, o nome dele é Western Sen, e ele não sei por que meios ele acessou esse livro. Ah, foi por vias da Vanessa mesmo, que ele soube da existência desse livro, leu e apaixonou, e ele procurou contato comigo. Eu nem sabia quem era ele. Nós nos aproximamos e ele começou a falar de todo aquele torpor que esses textos causaram nele, que ele queria fazer alguma coisa teatral baseada nisso. E aí ele se uniu a alguns outros garotos do Teatro Mãe e elaboraram todo esse processo de ler todas as minhas obras, de cortar e costurar alguns textos e criar uma coisa só. E foi uma emoção indescritível, porque eu tive que participar do processo, tanto para algumas conversas prévias, quanto para, em seguida, participar pelo menos de um dos ensaios, para eu ver se eu reconheceria ou não meu texto ali na encenação deles, e foi emocionante. E a apresentação, propriamente dita, a apresentação oficial, foi indescritível o que eu senti. Me senti assim como se eu estivesse vendo meu filho se tornando adulto e mostrando a carreira de sucesso ali diante dos meus olhos. Eu me senti um paizão orgulhoso assim. Então foi um presente que os meninos me deram. Então aproveito essa oportunidade para agradecer ao Felipe Brum, agradecer ao Danilo Leão, que atuou magistralmente, agradecer ao Western Sen, que foi o que tomou a iniciativa e que também atuou brilhantemente nesse processo, e ao Pablo também, que foi um dos personagens que fechou com chave de ouro essa encenação, que ele participa do último ato da peça. Olha, que interessante. E assim, eu imagino tanto que a emoção realmente que você estava ali naquele momento de lembrar de todo esse processo, você escrevendo e ali eles encenando. Então, é vivenciar esse filho, né? Esse filho virando adulto. É. E outra coisa é você ver uma linguagem se transformando em outra. É uma coisa indescritível. Que maravilha, muito lindo. Eu acho que nós temos que proporcionar isso às pessoas aqui da nossa região mesmo. Temos tantos artistas, né? Fazer esse intercâmbio, fazer essa ligação de linguagem, até para mostrar esse trabalho, um mostrando o trabalho do outro, né? Ah, detalhe, só para completar, desculpa, eu acho que eu Não, te pode ficar à vontade. interrompi. Não, pode Não ficar à te interrompi, vontade. não. Às vezes eu fico com medo de parecer meio mal educado, que às vezes eu meio que Não, atropelo as pessoas. Te falo que eu sou tímido, mas sou falastrão. pode falar, fica à vontade. Pois é, desse processo o Felipe falou assim, Ronde, no dia do encerramento, o dia que eu fui assistir a exibição oficial, uma das exibições da peça, ele disse o seguinte, Ronde, você me deu trabalho demais para ter que ler todos os seus livros, ler todos os seus textos, costurar aqui e ali para criar uma coisa só. Agora você tem a obrigação de entregar uma coisa pronta para a gente. Eu pensei, putz, que responsabilidade! O que eu fiz? Aí eu me lembrei que
nessa mania minha de comprar livros, colecionar livros, eu lembrei que eu tinha comprado um livro sobre teoria de construção de personagem para o teatro, para novela, essas coisas. E aí eu fui estudar. Eu me vi forçado a estudar. Me dediquei alguns dias a estudar essa teoria da Renata Palottini, chamada A Construção do Personagem. E depois de ter passado por esse processo teórico, que é uma coisa que eu tenho dificuldade com a teoria, eu fui revisitar alguns textos do Nelson Rodrigues, que é um autor que é uma das minhas referências também, tanto em termos da linguagem da escrita para o teatro, quanto dos contos e quanto dos romances também, para eu poder entender como é que se inseria rubricas, como é que se inseriam diálogos dentro daquele formato da peça de teatro propriamente dita. Eu escrevi uma peça que, inclusive, ela está ali engavetada provisoriamente, porque a gente estava com uma certa dificuldade de encontrar um terceiro elemento para viver um dos personagens, porque eu deixei bem específico lá no processo de construção as características do personagem. Então a gente não encontrou pessoas que, quando a gente encontrava alguém que era aquele, não dava, porque a pessoa tinha outras ocupações e não dava para ela Tá no processo, né? estar no nosso processo. Então a peça acabou que ainda não aconteceu, mas ela está totalmente escrita, já até imprimi todas as cópias, a minha, a do diretor e a dos encenadores, tá tudo ali. Provavelmente, quando passar essa loucura toda, que a gente tenha sorte de encontrar esse terceiro elemento e que a gente se reúna e consiga levar isso a público. Que maravilha! Olha, novos talentos surgindo, nova linguagem, roteirista, olha que muito bom, isso é maravilhoso, né? Essa ligação e acaba forçando as pessoas a desenvolver outras atividades, né? E eu sei que você tem muitos projetos com várias pessoas, né? Sim. E que é muito interessante isso, que acaba fazendo essa ligação. E me fala um pouquinho sobre os seus trabalhos nas artes plásticas. Você estudou na Escola de Artes Oswaldo Verano, que é a Escola de Artes de Anápolis, né? E que segue uma linha bem... E como que você construiu a sua identidade nas artes? Como que foi lidar com isso e ter essa linguagem própria sua? Bom, eu vou fazer um rewind aqui, lembrando da época do videocassete, que a gente apertava a tecla rewind para voltar a fita. Isso. Antes daquele processo de lá da minha vizinha mostrar aqueles desenhos, eu esqueci de fazer um adendo que, antes de eu ficar bestificado pelos desenhos e pelas pinturas dela, eu passei por uma fase anterior que foi a de ser levado àqueles vernissagens pela minha irmã, só que eu ser criança demais e não entender nada daquilo e ir para brincar, porque o espaço expositivo era liso e eu e meus primos, a gente gostava de brincar, de um arrastar o outro. Então não entendia nada do que estava acontecendo ali naquele universo dos adultos que estavam discursando sobre os trabalhos, preocupados em degustar os coquetéis, os salgados e aquela coisa toda. Só que eu tinha um primo que desenhava maravilhosamente bem e ele partiu para o campo das artes plásticas também, numa época em que a Escola de Artes Oswaldo Verano ela funcionava na Praça das Mães. Muito, isso lá na década de 80 e poucos. Não, década de 90, eu acho. E aí eu fiquei meio que invejado pela qualidade dos desenhos dele também, só que eu pensei assim, não, é só uma pessoa que desenha bem e quando eu precisar de desenhos ele vai fazer para mim. E aí a gente... E como nós éramos e ainda somos muito próximos, tanto é que na época da escola as pessoas nos chamavam de Leandro e Leonardo, que nós somos muito parecidos um com o outro.
E a gente começou a competir um com o outro na questão de desenho. Eu passei a fazer desenho, a gente melhorava os desenhos da nossa professora, porque ela não mandava bem no desenho. A gente refazia os desenhos dela, que ela mandava mimeografados na época, a gente refazia, melhorando. E isso foi me dando um gosto pelo desenho, até que eu decidi procurar a Escola de Arte Oswaldo Verano, que na época ela aplicava provas práticas para você entrar, testes práticos. Você tinha que fazer um desenho criativo e um desenho de observação, e o professor te avaliava ali na hora e dizia se sim ou não, você podia ou não estar dentro do processo. Inclusive, quem me avaliou nesse processo hoje em dia é meu colega de trabalho, que é o Elias Ferreira. E eu fui aprovado ali naquele processo e minha ligação com a escola começou ali. Eu estava com 17 anos nessa época e naquele mesmo ano eu fiquei sabendo de um concurso promovido pelo SESI em Goiânia chamado SESI Arte e Criatividade, que era para modalidade de pintura, escultura, desenho, objetos, essas coisas. E eu pensei assim, bom, eu não entendo nada de pintura ainda, porque eu estou começando o processo, mas eu vou arriscar. Aí comprei algumas bisnagas, comprei um papel especial, comprei algumas tintas e me atrevi a fazer isso em casa e não contei para ninguém. Não contei para ninguém, fiz, me inscrevi no processo e quando eu fui selecionado e que eu vi meu trabalho exposto numa exposição coletiva, eu pensei, putz, será que eu estou no caminho certo? Claro, tá lá, foi selecionado. Minha primeira vez assim participando em Goiânia e aí no final do terceiro ano do curso lá da Escola de Artes, eu fui vender alguns trabalhos no fórum de Anápolis e a mulher do diretor falou assim, nossa, eu gostei demais do seu trabalho, eu quero te convidar para fazer uma coletiva aqui no fórum, você aceita? Eu falei, nossa, falei para ela, me dá uns 15 dias aí só para eu produzir, porque eu acabei de vender as peças que eu tinha, e ela me deu uns 15 dias e eu mergulhei durante 15 dias ouvindo muito Legião Urbana e motivado por aquelas músicas eu fiz algumas pinturas específicas referentes às músicas, e aí essa foi a minha primeira exposição, que era tradicional, mas de certa maneira já meio conceitual. Minha irmã me fez a surpresa de convidar a TV local para fazer uma cobertura, eu não sabia, e aí aquilo para mim foi uma surpresa, pela primeira vez aparecendo na TV, isso para um adolescente eu estava com 19 anos já nessa época, estava entrando na fase adulta praticamente, porque 19 anos ainda é um bebê. Aquilo para mim foi assim, poxa, estou virando celebridade local, mas... E aí eu peguei e comecei a estabelecer um vínculo maior com a escola, porque eu me tornei amigo desses professores, então eu ia visitá-los sempre, até que em 2015 surgiu o concurso específico para a Escola de Arte. Eu pensei, poxa, é o momento para eu entrar de vez para a escola. Prestei o concurso, passei, estou lá desde 2015, me tornei colega de trabalho daqueles que foram meus professores. Que foram suas referências, isso é muito que foram interessante. minhas referências. E aí, durante todo esse processo de leituras e pesquisas, eu acabei estabelecendo uma relação também com a Galeria de Artes Antônio Cibasoli, que eu visitava as exposições, e na ocasião do centenário de Anápolis, a Bárbara, que naquele momento ela era assessora do Paulo Henrique, ela pegou, você está sempre por aqui visitando as exposições, toma um regulamento de inscrição do salão, quem sabe você se interesse. Eu li e decidi inscrever, e para minha felicidade, meu trabalho foi selecionado, então foi a primeira vez em que eu participei oficialmente de um salão de artes contemporâneas. Eu pensei, putz, e aí foi a hora de bater
ter aquele bate-papo, aquele cara a cara com o Paulinho, e ele foi me dando algumas dicas e foi enriquecendo o meu processo. Eu sempre digo que se o meu trabalho conceitual, hoje em dia, ele é limpo da maneira que é, eu devo isso a Paulo Henrique. Agradeço muito a ele. Até hoje ele ainda dá algumas dicas, dá alguns toques. Não, você ainda está meio sujo nisso. Isso aqui tá legal, mas você pode usar um material melhor. Ele ainda continua me dando essas dicas. E isso faz total diferença, né, na vida de um artista, quando você tem um tutor, vamos pensar assim, uma pessoa que te valoriza, que te dá dicas, né, ainda mais que está na área. Valorização do seu trabalho, muito interessante isso. E hoje você tem o seu trabalho próprio, né? Você tem sua linguagem, sua identidade própria, que as pessoas olham seu trabalho e sabem que é o seu trabalho, né? Uhum. Isso é muito bom. E me fala um pouquinho como que você enxerga a arte enquanto instrumento de manifestação política. E como que você percebe isso em Anápolis? Porque você faz um trabalho também todo... essa primeira exposição foi em cima de algumas músicas, então você sempre faz um trabalho meio que tendo um direcionamento, né? Eu acredito que só o fato de você se assumir como artista já é um ato político. Já é um ato político do qual você não pode escapar. Você assumiu que você é artista, você já está assumindo um posicionamento político. Então eu vejo que a arte, ela nos dá essa liberdade de colocar para fora aquilo que muitas das vezes as pessoas não têm coragem de dizer. E a arte nos dá essas ferramentas. Como, por exemplo, esses dias veio uma amiga da minha irmã aqui em casa olhar alguns quadros que ela queria comprar e eu apresentei todo o acervo e ela ficou muito assustada com algumas pinturas e objetos políticos, escancaradamente políticos. Minha irmã, eu não gosto disso. Falei, a arte não foi feita para você gostar ou não gostar. Eu faço uma arte tanto para agradar os olhos, quanto também para inquietar, fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas se sentirem dentro de um processo social. Porque se fosse para eu fazer só natureza morta ou retratinhos, não faria sentido algum. Eu seria um feirante, não desmerecendo um feirante ou aquele que vende o seu quadro na feira. Mas eu acho que a gente pode pensar de uma maneira um pouco mais elevada, digamos assim, trazendo questões mais complexas, menos decorativas, menos aquilo. Vou comprar isso para combinar com a minha cortina, ou com o meu sofá, ou com o meu tapete. Não, vou comprar uma coisa que me emociona, que me faz pensar, que me inquieta. E tem todo um contexto ali. Eu acho isso, que a arte é para reflexão, né? É para inquietação. Tudo que te inquieta te leva para a busca de algo melhor. Então, um quadro que você faz e que faz as pessoas refletirem, buscar um conhecimento, te eleva. Eu acho que é isso, né? Sim, seja pela pintura, seja pelo desenho, seja pela técnica mista, eu sempre estou tentando fazer, mesmo quando eu faço coisas voltadas para questões extremamente íntimas, mas eu penso aquela questão íntima de maneira que, inicialmente, aquilo tem que me tocar primeiro, tem que me convencer, para depois convencer o público. Mas eu sempre penso no público também. Eu penso, poxa, isso está emocionando a mim mesmo, mas eu quero também que isso emocione ao público. Não quero que isso seja só papel e tinta, que isso seja só papel e caneta, que isso seja só tela e tinta e outros materiais. Eu quero que isso tenha alma, que isso tenha substrato. Sim, e é bem interessante isso. Me fala um pouquinho como que você está encarando esse momento de pandemia, como que você está desenvolvendo seu trabalho e quais as suas perspectivas para quando tudo isso passar? Quais são os novos projetos?
Bom, nesse período de pandemia, vou falar primeiramente da minha ação como professor. Para mim foi um desafio muito grande porque uma coisa é você estar olho no olho, cara a cara com o aluno ali naquele processo. Você poder esclarecer as dúvidas, você poder ouvir o outro de maneira mais natural possível, você poder esse calor humano, isso fazia toda a diferença. De repente, do nada, quando eu estava começando a acostumar com o rostinho deles, veio a pandemia e nos pega de surpresa, puxa o nosso tapete e a gente acaba sendo obrigado a ficar confinado em casa. E eu não conseguia pensar meios de continuar dando aula. Eu pensava, gente, agora como é que eu vou fazer? Fiquei meio que anestesiado, meio petrificado inicialmente. Até que nós tivemos uma reunião ao vivo, mas seguindo todos os protocolos do distanciamento, do álcool em gel, da máscara, e a gente discutiu algumas ideias e chegamos ao consenso de que, bom, temos dificuldades em lidar com ferramentas digitais? Temos, mas somos obrigados, por esse momento, a aprender a lidar com essas ferramentas. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de perder alunos. E mesmo porque, mesmo fazendo isso, a gente vai perder um quantitativo de alunos, sim, infelizmente. E aí, tive todo o apoio do meu namorado nesse processo de aprender a lidar com esses aplicativos, com essas mídias, ele me ajudando a baixar aplicativos para edição de vídeos e essa coisa toda que, inclusive, eu vou aproveitar esse período de férias para aprender essa questão de edição de vídeos, mas pelo menos o básico eu aprendi, que foi mexer no Google Meet, e eu tenho conseguido dar aulas online todas as noites para os meninos, um conteúdo específico toda noite. Olha que coisa boa. É uma maneira de continuar conectado a eles, de não perder esses alunos, de continuar o trabalho que a gente já fazia na escola, não com a mesma relevância, porque o presencial faz toda a diferença, mas a gente está fazendo a nossa parte de alguma maneira. A questão de, enquanto artista, eu sempre fui meio notívago, então não consigo reclamar tanto. Tem, tem a questão de... Tem a questão dos riscos, do medo, das inseguranças, das incertezas, mas existe também aquele conforto de saber que, estando dentro de casa, eu tenho tempo para olhar com um olhar mais apurado para o meu trabalho, para o meu processo. Eu posso fazer os meus horários, eu posso ler mais, eu posso estudar mais, eu posso produzir mais, tanto em termos de artes visuais quanto em termos de literatura. Essa própria inquietação e essas incertezas que a pandemia me trouxeram acabaram trazendo algumas ideias de produção também. Como eu estava dizendo para o Luiz Eduardo Rosa, acho que você chegou até a entrevistar ele. Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Nosso Eu tava... presidente. Ele me procurou esses dias para uma entrevista também. Eu falei para ele o seguinte, que em princípio eu comecei com os desenhos dessa linha dos pretos e brancos. Ai, que lindo. Eu comecei com alguns desenhos específicos em que eu falava dessas inquietações trazidas pela pandemia. Então, tinha assim um profissional de saúde empurrando uma maca e nessa maca um grande coração. E como é que o coração, a figura do coração entra na minha obra? Ela entra através do Léo Nilson, que é um artista da década de 80, iniciozinho de 90, que foi muito autobiográfico, mesmo na sua arte visual. Ele lidava muito com essa relação entre palavra e imagem, e ele trazia muito essa questão do coração para o trabalho dele. Por ser um trabalho muito intimista, ele me ganhou. Eu sempre digo que o Léo Nilson ele é o Caio Fernando Abreu das artes visuais. Então, ter conhecido a história dele também foi bastante importante no meu processo como artista.
Só que ele não fazia um coração figurativo, aquele coração anatômico. E eu tento fazer esse coração mais anatômico e coloco esse coração em algumas situações mais poéticas, mais dramáticas. Por exemplo, um casal de namorados sentados em cima de um coração, mas não é aquele coraçãozinho, é o coração mesmo, o coração músculo. Tem, por exemplo, um coração músculo ali com a placa de Black Friday, liquidação 90%. Pensando nessa questão da venda dos sentimentos nessa nossa sociedade contemporânea. Eu sempre procuro conceitualizar o meu trabalho. Ele é... E fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, né? Então, o seu trabalho é bem diferenciado nisso, que é bem colocando para as pessoas refletirem sobre a sua arte, né? E só vou falar um pouquinho que nós temos somente 7 minutos para a live terminar. Tá. Sim. Mas assim, o tempo está curtíssimo, só que lembrando, eu acho que eu não vou conseguir nem fazer a última pergunta, mas eu vou deixar, nós vamos colocar no final, vamos fazer uma postagem com todos as pessoas que você falou, todas as suas indicações, e lembrando, gente, que o Rondinelli tem alguns livros que ele está vendendo. Então, vamos valorizar o artista. Olha aí, tá a Casa Amarela. Eu não consigo ler, Rondinelli. Você vai ter que ir falando os valores para as pessoas terem e elas te procurarem para comprar seu livro. Valorizem o artista. Geometria do Caos e Outros Contos. Mobile, Equívoco e Outras Histórias. November Rain e Outros Contos. Esse é o segundo filho predileto do pai. E o mais recente é o Metamorfoses, que é homenagem a Troar. que é uma fusão Cláudio Dutra, Rondinelli Linhares e Solemar Oliveira. Textos meus e do Solemar e ilustrações do Cláudio Dutra, inclusive a capa. E o valor de cada livro desses é R$20, gente. Vocês podem procurar diretamente comigo pelo meu Instagram, que a gente dá um jeito de cobrar o mínimo de frete para enviar para outros lugares. E se for aqui dentro da cidade, a gente manda um motoboy, um Uber, qualquer coisa nesse sentido. Isso. Então, nós vamos estar colocando no final e aí vocês vão ter essa oportunidade e vão, por favor, valorize o artista, entre em contato, adquire a sua obra. A nossa última pergunta, eu vou te dar 3 minutos, porque senão a gente perde no meio. Mas o que a cultura e a arte trouxe para a sua vida? Qual situação que se você não fosse da arte, da cultura, você não tinha vivenciado? Se eu não fosse da cultura, eu não teria vivenciado, por exemplo, a situação de, em 2009, ver alguém chorando diante de uma exposição minha, o que me constrangiu e, de certa forma, fiquei surpreso com aquilo, e que era algo que eu já tinha feito como público, porque eu já tinha vivido essa situação de ficar emocionado diante de uma escultura. Eu pensava, putz, um dia eu quero sim fazer algo com que alguém sinta o que eu estou sentindo diante dessa obra de arte. Olha, que eu imagino a emoção que foi ver uma pessoa, né, ter toda essa emoção vendo a sua arte. E que é muito lindo. Rondinelli, eu quero te agradecer mais uma vez. E assim, eu tô com o coração na mão, como você gosta de... Eu estou com o coração na mão, porque a gente poderia estar aqui conversando um pouco mais. Aí, olha, isso mesmo. Dei vozes ao coração, tá vendo? Quando eu soltar minha voz, por favor, entenda. É o conceito desse desenho. E esse desenho me representa, tá? Que é isso mesmo. Meu coração tá aqui na mão, na fala, no ouvido, tá em todos os sentidos, porque a gente vai ter que terminar agora.
mas eu fico muito agradecida por você ter aceitado esse convite, falado um pouquinho para a gente conhecer sobre seu trabalho, sobre você. Não conseguimos, mas vamos acessar o seu perfil para que a gente busque mais informações, vamos entrar em contato. Eu acho que tem muitas pessoas aí que querem saber um pouquinho mais sobre você, sobre a sua obra. Então, nós vamos fazer esse post depois, falando um pouquinho sobre você, falando sobre todas as pessoas, dando dicas. E eu quero agradecer a cada um que está aqui com a gente. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas sintam-se abraçados, beijados, de coração. Agora eu vou falar sempre de coração. e deixo com você. Isso, eu sempre vou falar de coração, vocês vão saber por quê. E eu deixo com você agora para despedir. Então tá, então vou despedir. Eu sei que é cafona, que é piegas, não tem como eu expor meu coração músculo, então vai o meu agradecimento a todos vocês que participaram. Muito lindo. E muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Rondinelli, nós ficamos muito felizes por você ter aceitado. E lembrando, gente, que toda terça e quinta, às 10 horas da manhã, nós estamos aqui com a live falando, vamos conversar com o artista, então sempre tem um artista. Lembrando que quinta-feira, quem vai estar aqui com a gente vai ser a Ana Queiroz, essa atriz, produtora, uma pessoa muito querida na cidade também. E aguarde as novidades, vamos ter muita novidade. Acesse o nosso YouTube, tá? Vamos conversar, se inscrevam e a gente vai conversando mais. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que esteve aqui com a gente hoje. Sim. Lindo! Vamos terminar com esse coração maravilhoso. Respeitar as mina, os mano e as mona. Muito bem. A gente está no momento do mês do orgulho. Isso aí. Vamos respeitar. Acho que é só isso que a gente pede, respeito, né? A cada um. Tenha um respeito pelo artista, pelas pessoas, pela arte. E conte com a gente. E até quinta-feira. Por um mundo mais colorido para todos. E até. Beijão a todos. Beijo, gente. Obrigada e até quinta-feira.